Olá, eu sou a Cidália e hoje proponho-me a contar-vos o 14º dia da minha peregrinação. Gostaria só de antes vos pedir se podem subscrever o canal e se gostarem do vídeo porem um gosto, que é uma forma de chegar a mais pessoas. Então, o 14º dia seria a etapa que iria, ou que vai neste caso, de Albergaria à Velha, São João da Madeira, e são à volta de 28,5 km. Acontece que, como eu vos contei no vídeo anterior, eu tinha resolvido ir até Albergaria Nova, o que significa que a etapa, como eu já tinha feito mais 5 km, acabou a etapa por, em vez de ser 28,5 km, devo ter feito uns 23,5, qualquer coisa, por aí. Então, só que logo aqui começou de uma forma, pronto, fiquei um bocadinho triste porque na noite anterior, como eu vos tinha contado, tivemos a jantar uma série de pessoas e, incluindo a Marie. Tínhamos combinado as duas sairmos juntas. Pronto, já tínhamos feito a outra etapa, a etapa anterior juntas e agora iríamos fazer esta. Acontece que quando nós combinámos, mais ou menos às 6 da manhã, e só que ela quando se levantou estava em péssimo estado. Ela tinha uma bolha enorme no pé. E pronto, com muita tristeza me disse, eu não vou conseguir ir, não consigo ir, pelo menos já, pelo menos, pronto, ela ia ter que fazer ali qualquer coisa, parar, dar descanso, enfim, ela não ia conseguir prosseguir. Eu fiquei, claro, já tínhamos combinado, fiquei triste, acima de tudo por ela estar assim. Mas entretanto, quando desci, na cozinha já estava também os outros peregrinos com quem eu tinha jantado, pronto. Sei que eram os dois, neste caso agora, dois franceses, porque pronto, a Marie entretanto ficou deitada. Eram os dois franceses, o rapaz canadiano e o holandês. 4 homens com dois deles, devo dizer, que tinham quase 2 metros, tanto o holandês como o canadiano eram homens mesmo muito altos, que eu logo percebi, eu não. Aliás, eu com o holandês já tinha caminhado um bocadinho e logo percebi que ele tinha uma passada, um passo dele eram 3 meus. Portanto, não havia assim grande hipótese de eu fazer a etapa com eles. Mas pedi-lhes se eu podia sair com eles, só porque ainda era noite e eu não queria, pronto, não gostava de sair de noite. E então pensei, não, faço, é uma hora a andar com eles, tenho que acelerar o passo e depois deixo-os ir e tudo bem. Pronto, e assim foi. Então eu saí do albergue da Albergaria Nova, eram 6 e pouco da manhã e de facto foi assim. Mas ainda consegui andar um bom bocado com eles. Também de manhã uma pessoa está mais fresca. E, e depois lá andámos, o caminho também era bom, foi um caminho bom, o tempo estava bom, foi correndo bem. Parámos depois num cafezinho, que eles aí já iam um bocadinho à frente, mas como eles pararam para beber café, eu apanhei-os. Nesse café achei muita piada porque estava lá uma senhora, estava cá fora, aquilo tinha uma esplanadazinha pequenina, muito pequenina, mas tinha cá fora, mas aquilo era uma aldeia, uma série de maçãs. E eles até se sentaram nessa mesa, mas pronto, lá está, depois como também não falam a língua, ficaram, pronto, não mexeram. E eu perguntei, eu imaginei, porque como ali é um sítio de passagem de peregrinos, imaginei que aquilo fosse para peregrinos. E perguntei à senhora, olha, estas maçãs que estão aqui para quê? É para vocês comerem, comam, são do meu quintal, são muito boas e tal. Pronto, e então, logo ali, eu peguei numa e eles pegaram cada um numa e ficaram todos contentes. Muito boas, pronto. Lá prosseguimos o caminho. Mais um bocado, entretanto, eles perdi-os novamente, mas
eu ia a passar já, aquilo era não me recordo o nome, mas já era, se não for, devia ser uma vila, já era um sítio assim maior, tinha um café grande, e eu ia a passar até ia lançado e eles chamaram-me, estamos aqui, pronto, e depois aí então tomei até um bom pequeno almoço, porque aquilo tinha muito bom aspecto, eles estavam todos a comer, e eu também tomei o pequeno almoço. Depois continuámos e, entretanto, houve um deles, um francês, ficou um bocadinho para trás comigo e ainda fiz um bom bocado de caminho também com ele, também ainda falámos um bocadinho, até inclusivamente foi ele que me tirou esta foto. E pronto, lá caminhámos um bocadinho. A dada altura, passámos num sítio que, ainda bem que eu ia com ele, porque mais uma vez aparece uma quantidade de cães a ladrar e eu pronto, naquela altura eu não tinha nada nas mãos, não tinha, porque eu às vezes arranjava uma caninha, como eu também já tinha partilhado convosco, só depois perdia, e por isso é que eu depois quis mesmo acabar por comprar os sticks, pronto, sendo uma coisa já que não é uma cana qualquer, há outro cuidado em não perder. E ele de facto é que lá ajudou a enxutar os cães e lá avançámos, pronto. Mas mais um bocadinho, entretanto, acabei por o perder, pronto. O perder, quando eu digo perder, é as pessoas, uns começam a andar mais depressa que outros, os outros vão ficando para trás e pronto. E depois acabei por fazer a etapa, mas digamos que eu terei feito à volta de 7, 8 km ainda acompanhada, mas depois toda o restante da etapa foi bastante solitária. Mas eu devo dizer aqui, a propósito desta solidão, que eu nesta fase já me sentia bastante segura de andar sozinha e pode parecer assim um bocadinho estranho, mas estava-me a sentir muito feliz, mesmo quando estava sozinha, acho que é aquilo que eventualmente se chama nós encontrarmos connosco próprios e de facto eu, como eu já disse, eu não sou crente, mas a dada altura eu tenho que vos confessar que eu estava a sentir muito feliz e não sendo eu crente, acho que acabei por pensar que se calhar Santiago está aqui a fazer um milagre também ou a ajudar-me, porque na verdade eu quando saí de casa estava triste, porque como eu também já partilhei, eu tinha acabado de passar por uma situação que me deixou triste, uma coisa a nível, digamos, profissional, estava um bocadinho em baixo e na verdade eu à medida que fui progredindo no caminho sentia-me cada vez mais feliz, isto é uma realidade, não sei se há aqui alguma coisa de algum misticismo ou não, mas na verdade eu sentia muito feliz no caminho e à medida que fui progredindo parece que me sentia mais feliz ainda, tanto quando estava acompanhada, porque realmente, tenho, já contei algumas, mas tenho ainda aqui, daqui para a frente histórias maravilhosas de pessoas que eu encontrei que enfim, ficarão também na minha recordá-las para sempre, mas de facto eu estava feliz sozinha, estava feliz acompanhada e eu acho que também foi um bocadinho isto que o facto de eu me sentir feliz fez com que muitas pessoas boas me aparecessem no caminho. Acho que acabou por ser um bocado aquela situação que é bons pensamentos, temos o coração cheio, também depois nos atrai também outras pessoas boas e coisas boas. Não sei, isto é só uma reflexão que eu quis partilhar convosco, pronto, e lá fiz o resto do caminho bastante solitária, mas feliz. Onde é que eu ia ficar? Aqui, São João da Madeira. Quando cheguei até fiquei surpreendida porque aquilo é uma cidade, mas é uma cidade pequena, mas tem um grande centro comercial. Eu entrei no centro comercial para comprar comida e
é uma cidade grande, grande, eu não sei se é grande, mas vi bastante vida e muita gente, e dentro do centro comercial havia lá imensa gente, e pronto, mas aqui, dali de chegar a São João da Madeira, depois até ao sítio onde eu fiquei, ainda era um bocadinho, e lá fui andando. Acontece que o São João da Madeira não tem albergue. E eu, quando andei a pesquisar, percebi que os peregrinos que por ali passam, os que não ficarem em hotéis ou hostels ou coisa do género, podem ficar nos bombeiros, têm sempre essa alternativa. Também se paga 10 € na mesma, põe-nos o carimbo na mesma, mas eu fui no caminho, ainda fiz uns telefonemas, mas acabei por, a dada altura, ainda tentei ver se tinha uma outra alternativa. Porquê? Não é que eu não me chateava nada a ficar nos bombeiros. Acontece que eu estava sozinha e imaginei, eu já tinha ido a Fátima há uns anos atrás, fui a Fátima, e nos bombeiros normalmente são pavilhões grandes onde ficam lá os peregrinos, um monte de peregrinos, só que eu estava sozinha. E aquelas pessoas com quem eu tinha saído, ninguém ia ficar nos bombeiros, que eu tinha falado, perguntei-lhes, eles iam ficar num hostel. E eu depois ia no caminho a pensar onde é que eu iria ficar. E cheguei a ligar depois para o hostel onde eles iam ficar, mas eles já não tinham camarada, só tinham um quarto individual, eram para aí 50 € e eu, como também já partilhei convosco esta ideia, eu não sou rica, nem sou pobre, enfim, mas a questão não era ter ou não ter o dinheiro, a questão era, eu quando saí, a minha intenção e que consegui manter até ao fim, foi fazer uma peregrinação, no sentido, eu pelo menos penso que uma peregrinação é algo desprendido de bens materiais, ou pelo menos aqueles que são dispensáveis, não é? Algo frugal, e é assim que eu vejo, e era assim que eu queria fazer, eu queria sair da minha zona de conforto e gastar o menos dinheiro possível, tendo em conta que esse gastar o mesmo dinheiro possível não era tanto no sentido de poupar, mas era no sentido que ir para os sítios que não, mais simples, digamos assim. E só que ali a questão, e quando estava a fazer esta etapa sozinha, tinha isso em conta. Acontece que eu não sabia se ia ficar sozinha nos bombeiros e isso apoquentava-me, até porque sabem aquilo que aconteceu. Se quem viu o episódio, o vídeo da etapa 3, salvo erro, viu o problema que eu tive em ficar num pavilhão grande, sozinha, enfim. E então, eu estava neste dilema, acabei por, como disse, ligar para o hostel, mas eram 50 €. Depois ali as alternativas, havia hotéis, 80, 90 €. Eu pensei, não, vais ser forte, vais para o quartel dos bombeiros e o quartel também tem lá bombeiros a noite toda e há de ter, também não há de ser uma coisa, pode ser que não seja nada bem. Então, lá cheguei aos bombeiros e realmente quando pronto, o bombeiro que me atendeu, lá me disse, indicou-me onde é que eu podia dormir, aquilo eram uns colchões tipo sommelier, eram bons, os colchões eram novos, estavam ainda embalados, mas claro, eram confortáveis. A única questão é que pronto, aquilo tinha ainda o plástico e nós tínhamos o saco para dormir, havia almofadas inclusivamente, mas o único problema mesmo era eu ir ficar ali naquela imensidão sozinha. A casa de banho, diga-se passagem, casa de banho e duche era mesmo muito, muito rudimentar, deu para tomar banho, mas tudo muito, e não tinha cozinha, e pronto, era um bar, mas eu para o jantar tinha
Eu tinha já comprado coisas quando fui ao tal centro comercial e comi ali. Mas o senhor, o bombeiro que me atendeu até me disse que amanhã ao pequeno almoço, se quiser, nós abrimos muito cedo. Ora, eu pensava que era muito cedo mesmo, mas depois percebi que não era. Bem, mas eu realmente acabei por ficar ali, só que tive a sorte, depois para mim, considerei que foi sorte, depois chegou um casalinho. Eram portuguesas, mas depois eu percebi, eu quando os vi, pronto, claro que fiquei muito contente, depois lá falámos um bocadinho também, e eu pensei, oh, portugueses, finalmente encontro portugueses, mas depois eu percebi que eles não iam para Santiago, eles estavam a fazer o caminho de Fátima, mas estavam a fazer ao contrário, eles tinham vindo do Porto, um, eles fizeram a etapa inversa, eles naquele dia fizeram Porto, São João da Madeira, e eu ia no outro dia fazer a etapa inversa. Pronto, mas foi bom ter ali alguém. Aquilo continua a ser uma imensidão, mas pronto, tinha ali duas pessoas e não dormi completamente sozinha, o que foi pronto, melhor. Pronto, e assim acabei o dia no quartel dos bombeiros. E pronto, e dormi bem. É como digo, as condições são básicas, é o mais básico do básico, e em termos do chuveiro era assim um bocadinho, enfim. Mas deu para tomar banho e pronto, foi mais uma etapa, mais um progresso. Espero que tenham gostado e obrigado por me ouvirem.